Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Psicologia e IA Positiva. E hoje eu tenho o privilégio aqui de receber um verdadeiro mestre na arte de transformar dados em valor humano. Um profissional que começou como estagiário e hoje, olha só, lidera a equipe de arquitetos de IA na América Latina inteira. Ele é formado pela USP, tem MBA pela FGV, especialização pelo MIT, e nosso convidado tem mais de 20 anos de experiência navegando pelo universo dos dados e da IA. Já foi reconhecido como top voice no LinkedIn, liderou transformação digital em gigantes como GPA, Grupo Pão de Açúcar, Madeira Madeira, diretor hoje de IA na Oracle para a América Latina e também cofundador da Telos.ia, que é uma EdTech de impacto social que busca promover inclusão no mercado de trabalho. E meu querido amigo Fukuda, Humberto Fukuda, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. E por favor, meu querido, se apresente aí para quem nos escuta ou nos vê. Joia, Daniel. Bom, na verdade você já fez a grande introdução aí, passou aí um overview geral exatamente. Atualmente a minha posição, né, eu estou como diretor de inteligência artificial da Oracle na América Latina e sim como cofundador, entendeu, da Telos, é uma edutech aí de inclusão, que busca gerar oportunidade, né, para minorias sociais, para mulheres, para pretas, né? Para se ingressar nesse mercado de trabalho de dados e inteligência artificial. Que fantástico, Humberto. Nossa, eu sou uma pessoa que me simpatizo e até me emociono e sinto fisicamente arrepio no corpo quando eu escuto coisas relacionadas à inclusão social, a apoiar pessoas que fazem parte de grupos de minoria. Parabéns por isso, meu querido, e seja muito bem-vindo aqui, viu? Muito bem-vindo. Obrigado. Bom, vamos começar aqui de forma mais leve, mais descontraída, como eu te comentei, que é o nosso episódio aqui e esse podcast. Se a carreira em dados e IA fosse uma série de TV, qual seria o título dessa série e quem interpretaria você nessa história, nessa série? Ixi, vou pensar aqui, o título. O título seria algo como Minha vida deu um bug e a IA corrigiu. Minha vida deu um bug E a IA corrigiu. e aí a corrigiu, adorei, adorei. Eu vou falar assim, sim, o título eu acho que seria mais para esse caminho, porque a minha bagagem, né, a minha formação, né, a minha formação é em administração de empresas. Eu me formei em administração na administração de empresas USP, Sim. né? Então, na minha adolescência, né, eu não sabia o que queria. Então, na hora de prestar o vestibular, antes de entrar na USP, ao me formar no colégio, eu prestei, na minha primeira tentativa, né? Foram duas tentativas. Na minha primeira tentativa, tentei Poli na USP, Direito no Mackenzie, Medicina no Unicamp, processamento de dados, programação na FATEC, na época era programação, né? Então, eu estava perdido. E o que um cara perdido faz da vida, né? Faz administração. Aí no segundo ano, já que eu tô perdido mesmo, vou fazer um curso dos perdidos. O curso dos perdidos é o quê? É a galera da administração. É isso que eu vou fazer. E aí pronto, ganhei mais 4 anos, entendeu? Para pensar, enquanto fazia o curso de administração, pensar na minha vida o que eu queria. E ganhando esse tempo, né, eu ingressei no mercado de trabalho como estagiário da Arthur Andersen, né, atualmente Accenture, né, e já no mercado de TI e mais especificamente no mercado de dados, trabalhando com BI, trabalhando com Analytics. Na época a gente nem chamava de AI, a gente chamava de Analytics. Os cientistas de dados atualmente, na época, se chamavam estatísticos, né? Hoje o nome está mais fancy, né? Está muito mais elegante, né? Mas então eu ingressei nesse mercado e me apaixonei. Por isso que eu falei, a minha vida estava bugada, eu estava meio perdido e eu me encontrei, né? Eu me encontrei com dados, eu me encontrei com inteligência artificial e é nisso que eu trabalho até hoje, né? Então, foi um grande encontro que eu tenho grande
a felicidade de dizer que eu gosto de tudo aquele, com o tema, né? Com tudo aquilo que eu trabalho. Que história legal. Adorei, adorei até a brincadeira aí da questão de não sabia exatamente o que fazer, fui para administração. Eu já ouvi muita gente que é da administração que faz brincadeiras semelhantes a essa aí, né? Do tipo assim, Então, inclusive, porque como administrador você pode trabalhar num banco, mas aí você vai competir com o pessoal, na fé, né? Na USP lá eu tava, pô, se eu for para banco, eu vou competir com o pessoal da Poli, se eu for para marketing, eu vou correr com o pessoal de marketing, entendeu? De publicidade, essas coisas. Se eu for para RH, eu vou encarar você, lá, a galera, os psicólogos que vão ser meus concorrentes. A administradora é meio que um pato, né? adorei, muito bom, muito bom. E nessa história que você contou aí, que você foi para como estagiário para a atual Accenture, né, ex-Andersen Consulting, e aí você está falando que você começou como estagiário lá e chegou a hoje em liderar equipes multidisciplinares na área de IA para toda a América Latina. Que Uhum. essa jornada te ensinou aí de resiliência e adaptação que você poderia compartilhar para os ouvintes num aspecto comportamental e de desafios que você viveu aí? Sim, então, a gente é uma indústria, né? É um mercado, para quem vai trabalhar com dados, e é um mercado em que, assim, eu sei que em toda a indústria a busca do conhecimento é constante, mas tem mercados como a indústria de inteligência artificial, né, e de dados de forma geral, o progresso e as evoluções são mais aceleradas ainda. Então, um dos desafios é tipo, eu saí como um estagiário, virei um analista, depois eu virei um consultor, depois eu virei um gerente sério, um diretor, entendeu? Até hoje, mesmo na minha posição de diretor, o nível de aprendizado que eu preciso ficar correndo atrás de conhecimento continua super intenso. É aquele negócio que a pessoa pensa, não, vou trabalhar com AI, mas quando eu virar chefe, eu só vou mandar nas pessoas, aí fica fraco, né? Aí fica aquela liderança fraca, né? Do tipo, a liderança não tem propriedade, a tecnologia está avançando. Pô, toda semana tem uma IA que é melhor, né? Saiu o GPT, aí depois aí deu aquele negócio do DeepSeek, todo mundo pegou todo mundo de surpresa. Opa, DeepSeek é legal. Uma semana depois saiu o Quen, que era um concorrente também, que falou: não, pô, o DeepSeek saiu, mas o Quen é melhor. Aí já entrou o Elon Musk com o Grok 3, e agora a gente já está falando do Llama 4 da Meta, né? E aí são técnicas de engenharia, de AI, que vão se avançando a todo momento e surgem novas técnicas. Então é um grande desafio, e não é que eu estou falando, não, na indústria de AI precisa. Não é uma questão comparativa, mas o fato é que sim, tem que ser profissionais que busquem de forma constante a reciclagem, o seu conhecimento, né? Novos conhecimentos, e inclusive conhecimentos técnicos. Os profissionais que não têm paixão por tecnologia, não têm paixão, entendeu? No nível técnico, vai ficar só, entendeu? No superficial e não vai conseguir entrar em conversas mais profundas e falar no tema com propriedade. Perfeito, perfeito. É o tal do lifelong learning, né? Que tá aí, Exatamente. veio para ficar e cá entre nós, né? Com o advento da IA, conforme você mesmo trouxe, a mudança ela é quase que diária, vamos falar assim, se a gente for observar, Exatamente. Exatamente. né? Então, a gente, pô, eu tava. Alguns meses atrás, eu tava, meses já, né? Eu tava lá navegando no LinkedIn e eu vi lá um post lá sobre a posição. Nós temos vagas agora de Prompt Engineer. Eu falei, caramba, criaram até uma posição de Prompt Engineer. Aí, agora nós temos técnicas de Automated Prompt Engineer, ou seja, a vaga nasceu e já vão matar ela. Já vão automatizar.
pois é, nem nasceu, já nasceu morta quase, pode-se dizer. Exatamente. Então a tecnologia está avançando muito, muito rápido nesse aspecto, né? Sim, As outras indústrias também é um processo de aprendizado constante, mas talvez outras indústrias sejam indústrias mais maduras. sim, Não, então, esse aspecto. perfeito. E você citou o LinkedIn, já vamos pegar o gancho que você falou de LinkedIn, porque eu vi que tem um post que você mencionou, que você foi reconhecido como Top Voice em IA. Que te motivou e te motiva a compartilhar conhecimento e como equilibrar a parte técnica com a questão de comunicação para diferentes públicos, no seu caso? Sim, então, para mim acabou sendo até natural, assim, essa paixão. Quando você tem paixão por tema, tem paixão em absorver. Quando você absorve esse conhecimento, eu particularmente, né, eu gosto de difundir, não somente na minha posição dentro da Oracle, né? A Oracle sendo uma empresa de tecnologia, né? O bacana é que a gente tem acesso a todo tipo de inovação. Nós sempre estamos na fronteira da evolução tecnológica. O que acontece? A tecnologia, seja da Oracle, seja da Google, seja da Microsoft, da AWS, entendeu? É desenvolvida nos Estados Unidos. E agora na China também, né? DeepSeek. Mas essa tecnologia é difundida nos outros países através das empresas base, no caso, a Oracle tem escritórios em toda a América Latina, então os profissionais da Oracle da América Latina recebem esse conhecimento para ir distribuindo e até mesmo fomentando, né? Fomentando essa tecnologia nova, essas novas features, essas novas capacidades no mercado local, no mercado da América Latina. Então a gente acaba tendo acesso antes do público geral. Tem features, entendeu? Tem características, capacidades nessas tecnologias da Oracle. Sim, o meu time é o primeiro que tem acesso na América Latina. Por quê? Antes de ter lançado. Porque a gente precisa conhecer e depois a gente está na nossa responsabilidade de divulgar, né? Divulgar, conscientizar, levar a compreensão para o público de qual a sua aplicabilidade para gerar valor, que você falou no começo, né? Como geramos valor através dessas tecnologias, dessas novas capacidades para o mercado. Então, está na Role. Mas além disso, entendeu? Para mim não basta. Por isso que eu gosto desse canal, da gente fazer podcast, por isso que eu gosto de entrar em comunidades, por isso que eu gosto, inclusive, que eu entrei como co-founder, entendeu? Da Telos, que tem um propósito, entendeu? Na sua essência, de transformar vidas através de conhecimento, né? Muito É, bom. aí sim, então, aí para mim, eu tenho um grande privilégio, né, de ter acesso, né, a tudo que acontece de inovação, então, e ser o caminho, né, o canal aí é muito gratificante para mim. Muito bacana, muito bacana. E já pegando outro gancho que você fez aí, da questão do lado humano, né? Porque a Tesla é uma questão, é uma iniciativa de EdTech que é muito mais a aplicação prática da tecnologia, da IA, para apoiar aí na questão de diversidade e inclusão, né? Como que você, que trabalha nessa intersecção entre tecnologia e humanidade, vê que a IA está impactando a gente no dia a dia aí, principalmente pensando no bem-estar, pensando na gente no trabalho, como que você vê até nessa questão da EdTech, que você é co-founder aí, e até Uhum. mesmo nas experiências que você tem na Oracle? Então, no aspecto, né, de, de, de dar oportunidade para essas minorias sociais, entendeu? Eu acho que é excelente. Por quê? Porque é como se com conhecimento básico, entendeu? E com conhecimento, o conhecimento está tão avançado que as empresas, as escolas tradicionais não têm tempo de pegar o conhecimento, estruturar numa grade curricular clássica tradicional, entendeu? Levar esse produto de conhecimento para o mercado de forma clássica, né?
Então, assim, para os profissionais que querem entrar nesse mercado, e exatamente, a gente quer incluir essas mulheres, entendeu? Essas minorias, nordestinos também, né? A gente tem esse público, né? É excelente, porque é um conhecimento que, sim, é um conhecimento que está disponível na internet, é um conhecimento democrático, né? E com aprendizado básico você consegue se posicionar com um profissional, e sim, com um profissional que de forma clássica está lá, tem o conhecimento de banco de dados, conhecimento de programação já há muito tempo, mas num viés mais clássico de tecnologia, né? Mas o cara também vai ter que shiftar, mas ele também vai ter que aprender, né? Então, é meio que uma oportunidade. No aspecto de, no aspecto de profissionais que trabalham com inteligência artificial, né? É uma boa oportunidade também. Esses profissionais que já estão no mercado de trabalho, né? Utilizar todas as capacidades da inteligência artificial para automatizar vários tipos de tarefas, inclusive tarefas aí para o pessoal da TI de programação, né? Como um assistente, entendeu? De codificação, né? E também para todas as indústrias, para diversos segmentos da indústria. Ah, Fukuda, eu não sou programador. Ah, para o pessoal de marketing, né? Para o pessoal de marketing, pô, de repente criar um briefing, entendeu? De uma ideia, de uma publicidade, né? Desde celeridade, né, em criar descrições de produtos, né? Eu criei um produto, eu preciso criar descrição de produto, você pode usar a generativa para criar. Opa, não. O seu cachorro é o meu gato aqui. Ah, que legal, que O legal. seu Como ele cachorro é o meu chama? gato. Esse daqui é a Shoyu, essa é a pretinha. Ah, Shoyu, Shoyu, muito bom, muito bom. Né? Então, esse no aspecto de profissionais, né? Já no mercado, né? Que já estão atuando. E tem o aspecto de impacto para a sociedade, né? O impacto para a sociedade é diferente, né? Por exemplo, você falou agente, e até eu falei, opa, você está falando da gente, nós, agentes de IA, Muito bom, muito bom. né? Todo mundo fala de IA generativa, mas os que está vindo com muita força são agentes de AI, né? E multi-agentes, né? O que são agentes de AI? Né? É a evolução da IA generativa. São capacidades da IA de poder não somente comunicar com a gente, fazer perguntas, respostas e se gerar, como todo mundo conhece no ChatGPT, mas com capacidades de executar tarefas, né? Então imagina, é como público, né? Imagina que você chegue para a IA e um agente de IA e fale, me faça o planejamento de dar uma viagem de férias para mim. Aí a IA vai lá, ó, eu sugiro um plano de viagem saindo de Guarulhos, indo para França, no aeroporto tal, passando pela Torre Eiffel, depois pegando o trem, indo para a Itália e dá todo o planejamento. E a generativa normal. Vamos pensar num contexto de agente. O agente, além de fazer o planejamento da sua viagem de férias, ele vai fazer a emissão da passagem, ele vai fazer reserva do seu hotel, né? Então, é um conjunto de comodidades, né? Que vem aí para o ser humano, né? Além disso, as empresas, né? Nós começaremos a utilizar as agentes em diversos aspectos, né? Às vezes, eu vou no hospital, né? Eu vou no hospital, aí o médico vai e me pergunta, ô Fukuda, é, você tem aí você já fez cirurgia? Eu falo, sim, fiz cirurgia, eu tenho um pino aqui no joelho, porque eu sofri um acidente. Aí ele pergunta, quando que você sofreu acidente aí? Né? Aí eu falo, foi 5 anos atrás. Aí eu sempre levo minha esposa, o Daniel. Eu sempre levo minha esposa porque ela é minha agente de IA, né? O médico pergunta, eu falo 5 anos, aí minha esposa fala, não, não foi 5 anos, foi 8 anos. Aí o médico pergunta, qual o seu tipo sanguíneo? Meu tipo sanguíneo é, sei lá, é A mais. Aí minha esposa corrige, não, não é A mais, é B menos. Agora, imagina, Dan, eu estou falando desse exemplo, imagina que você tem um agente de AI que conhece você
e que o médico, entendeu? Possa ter diversas respostas, não de você, mas do seu agente de AI. Então eu falo, médico, fala primeiro com o meu agente de AI, ele vai te dar várias informações, meu histórico de cirurgias, meu tipo sanguíneo, inclusive o agente de AI, se eu tiver sensores, wearables, né? Ele vai poder falar coisa que eu não sei sobre mim para o médico. Por exemplo, ele vai falar: o Fukuda teve um pico de batimento cardíaco durante a noite. Olha só, entendeu? De forma a dar mais informação do que eu mesmo. Para um médico, para que ele faça um diagnóstico mais preciso, entendeu? De qualquer enfermidade que eu esteja passando, né? Então, olha as possibilidades, entendeu? Que a gente, para onde a gente está caminhando. Nossa, Fukuda, você trouxe aí diversas práticas que já estão sendo feitas, inclusive várias delas, né, da aplicação da IA. E eu fiquei curioso na questão do que você trouxe da Telos na EdTech, principalmente pela questão de inclusão e diminuição de desigualdade, né? Você poderia contar para a gente um pouquinho mais como que é essa educação inclusiva que a Tesla proporciona, como que é, onde a IA entra nisso, como que é estruturada essa grade, que conhecimentos que são passados, como que as pessoas entram, de repente, já tá no ar essa empresa, já está funcionando, já tem alunos, Tem, tudo. já temos Conta para a gente clientes, um né? A pouquinho gente mais, tem por casos favor. de sucesso, né? Um dos casos de sucesso é que a gente tem, assim, o programa, né? Não é somente uma plataforma, a gente tem um programa de capacitação, né? Em que a gente busca uma empresa, entendeu? Que vai ser a patrocinadora de um processo de capacitação de determinado público. Então a gente linka, entendeu? Faz a captação deste público, né? Por exemplo, mulheres com certas características, entendeu? De certas sociedades, certas regiões, etc. Público definido. Nós fazemos todo o processo de divulgação para fazer a captação. Nós fazemos um processo, né, de uma oferta de um programa de inteligência artificial, mas uma inteligência artificial humanizada, né? Com a IA e o ser humano. Não é somente a IA, é a IA e o ser humano. Onde que entra o ser humano? Né? A gente contrata profissionais, entendeu? Já experientes no mercado, já qualificados no mercado, para dar seus relatos de experiência. Então, contratamos mulheres para falar não somente sobre tecnologia, não somente sobre programação, não somente sobre dados, mas dar os seus relatos de vida de como conseguiram transicionar de carreira, como conseguiram entrar no mercado, né? Então, é desde vídeos sim de programação, vídeos, aulas, inclusive aulas de inglês básico, entendeu? Muitas delas, a gente está falando de um público que muitas vezes não tem conhecimento de inglês, que a gente, exatamente, com propósito de inclusão social, né? Então, desde aulas, vídeos gravadas, até sessões, entendeu? Real time, de vídeo de conferências com profissionais que vão dar não somente conhecimento técnico, mas relatos inspiracionais de suas vidas, de que foi possível. Dana, a questão é que a gente está falando de um grupo, né, em que eu preciso mostrar que é possível, não é somente uma questão de conhecimento técnico. Então, imagina uma profissional, uma mulher, entendeu? Que estava numa carreira, sei lá, enfermeira, né? E depois parou a sua carreira profissional porque teve filho e saiu do mercado de trabalho, e saiu e ficou 3, 4 anos fora do mercado. Mas depois ela quer reingressar e não está conseguindo reingressar no mercado, né, de healthcare, né, de saúde. E está pensando, pô, eu quero entrar numa indústria que aceita, entendeu? Esses profissionais e que o conhecimento eu consigo, com conhecimento rápido, eu consigo reingressar no mercado. Que é exatamente o mercado de dados, o mercado de IA, né? Mas eu preciso inspirar ela. Eu preciso mostrar para ela que é possível. E a gente traz o ser humano com a IA. E onde entra a parte da tecnologia? Gravar vídeo, entendeu? E assistir vídeo, ok, mas muitas vezes você tem algumas dúvidas
sobre o conteúdo gravado. Então, a gente aporta a IA para falar sobre o conteúdo desses vídeos, né, e tirar essas dúvidas. Imagina você fez um treinamento de uma aula gravada, né, e você quer tirar uma dúvida, mas você está vendo essa videoaula no seu tempo, na sua casa. E você não quer agendar com o ser humano. Então, a coisa chata, a gente aporta tecnologia. A sensibilidade humana, a gente mantém. Entendeu? As duas coisas. Uma abordagem humana com uma abordagem de tecnologia, através de inteligência artificial. E isso, para a sua jornada, atrelada a uma empresa, entendeu? Que vai ser patrocinador, que é patrocinadora deste programa, que vai contratar. Ou seja, eu não quero só capacitar por capacitar, eu quero resultados efetivos. Eu quero essas candidatas contratadas e trabalhando. Então, eu estou atrelando candidatos, um programa, uma jornada com tecnologia, humano e também com vagas, vagas reais e posicionamento de resultados concretos no final do dia. Caramba, que legal, porque você faz desde uma captação de uma empresa que vai fornecer recursos, treinamento, você usa a IA para poder fazer exatamente a solução de dúvidas que a aluna ou o aluno teve ao ver o vídeo, assistir a aula, e também com o propósito final dessa empresa contratar esse profissional. Então você E olha. fazendo a empresa atingir seu objetivo de diversidade, entendeu? De inclusão social, que as empresas possuem essas responsabilidades sociais também. Que fantástico, que fantástico. Temos que divulgar mais ainda, então, a Tesla, para que muita gente saiba e possa aí colaborar com diversidade e inclusão. Fantástico, adorei. Agora vamos para uma brincadeira aqui que eu chamo de dilemas digitais, tá? É, eu vou apresentar alguns cenários e eu gostaria que você compartilhasse sua perspectiva sobre como navegar por esses dilemas, vamos falar assim. Vamos pensar no dilema um aqui, ó. Uma pessoa está preocupada que a IA vai substituir seu trabalho nos próximos anos. Na sua opinião, como que ela pode transformar esse medo em oportunidade? Primeiro é avaliando, né, qual a atribuição que ela tem, entendeu? Qual a responsabilidade que ela tem no seu trabalho atual, né? Certo. Existem sim, eu não quero assustar, mas é uma realidade, entendeu? Que não podemos assim fechar os olhos. A inteligência artificial, sim, ele vai automatizar certos processos e a automação de certos processos acabam que eliminando certos tipos de trabalhos. Por exemplo, motorista. Motorista, eu acabei de vir aí em março, né, no evento da NVIDIA GTC em São Francisco, né, em que tem uma empresa chamada Wayne que automatizou completamente Uber, né, como se fosse um Uber totalmente carro que é dirigido sem um motorista. E eles fazem, né, a proposta de um Uber sem motorista e eles têm a sua frota de carros totalmente autônomos, né? Isso é tendência para motoristas de Uber, isso daí, né? Inclusive o presidente da Uber já falou isso, né? Tá? Outros tipos de vagas, atendimento de call center também, entendeu? Já existe um certo nível de melhoria a aplicação de inteligência artificial em que ele fica como consultor digital do operador, do atendente. O atendente tem lá a inteligência artificial aconselhando eles, entendeu? Né? E o próximo estágio, sim, é a eliminação, entendeu? Deste operador, né? Este vai ser o caminho. Agora, existem profissões, né? Por exemplo, dos profissionais que criam estas soluções de inteligência artificial, né? Esses profissionais também vão utilizar a inteligência artificial mais para usar a inteligência artificial como ferramenta para criar soluções de inteligência artificial, entende? Entende? Esse tipo de profissional, entendeu? Né, que vai perder o emprego, precisa olhar para se posicionar no mercado, qual tipo de skill não cai numa característica, entendeu? Uma característica de operacional, repetitivo, entendeu? Que essas características operacionais, repetitivas,
entendeu? São as primeiras, entendeu? Que vão estar na frente, né? Para serem substituídos por uma solução automatizada, né? Agora, pense no fluxo, pense no processo. O profissional tem que pensar no processo. Porque, por exemplo, programação aí de código. Apesar da programação de código, eu preciso de um profissional que vá pensar e vai dar o objetivo à IA, que vai definir, entendeu? O que ele vai fazer. Este tipo de profissional o profissional. Se eu estou codando, eu preciso não somente codar, mas eu preciso ser um profissional que vai avaliar resultados de código, porque a IA vai fazer grande parte dela, e ele vai usar até ajudar o próprio desenvolvedor a codar em si, né? Mas eu também tenho a etapa antecessora a isso. Que programa eu preciso criar? Este profissional, entendeu, deve expandir a sua responsabilidade. Buscar expandir. Opa, eu vou me posicionar não somente como profissional que sabe digitar códigos. Eu preciso me capacitar para ser um profissional que entenda do business, que vai definir o que precisa ser criado. Isso daí aí não vai substituir, porque cabe, é uma decisão humana, né? Então, neste tipo de posicionamento, né, e buscando expandir as responsabilidades, pensando naquelas tarefas que ele deve, inclusive, usar a IA sim, para facilitar o trabalho dele. Mas, Fantástico. mas se for só mostrar isso, não bastará. Porque aí o chefe vai falar, putz, agora o fulano demorava 10 horas, ele faz 1 hora. Agora eu vou pegar esse time e reduzir o time, o profissional, o gestor vai reduzir o time, né? Mas ele não vai dispensar aqueles profissionais que já estavam olhando de uma forma mais ampla, né? A sua atribuição. Muito legal essas sugestões que você trouxe. Vamos para o dilema 2 aqui. Suponhamos que tem um líder que precisa implementar IA na sua equipe, mas está enfrentando resistência. Você trouxe o lado do colaborador. Vamos pensar no lado do líder, né? Como que o líder pode fazer para fazer essa transição acontecer na aplicação da IA, na sua visão? Como que o líder pode se posicionar para convencer a equipe dele? Isso vai ser bom para a gente. E o que que ele pode dar de recurso, de caminho, de repente, para apoiar as pessoas a comprarem a ideia, na sua opinião? Uhum. Acho que o líder, primeira coisa, eu acho que ele precisa pensar na compreender e fazer a empresa compreender quais são as aplicações da inteligência artificial para o seu negócio, né? Tem empresas falando, putz, eu preciso entrar nessa onda, mas não sabe no que vai usar. Vai usar IA para redigir e-mail, entendeu? Pô, vou adotar IA para quê? Ah, eu quero redigir e-mail de forma mais rápida. E tem empresas encontrando AI, né, para criar novos produtos, novas ofertas de mercado, né? Então, eu acho que a primeira coisa é o gestor, o líder, né, ter e essa identificação de quais são os casos de uso, as aplicações da IA, em termos de negócio, em termos de negócio para a empresa, né, não vem só do líder. Ele tem que trazer a sua equipe, entendeu? Porque a sua equipe, eu vou trazer o pessoal de marketing, eu vou trazer o pessoal de operações, eu vou trazer o pessoal de desenho de produto. Eu preciso, pessoal, primeiro falar quais são as capacidades tecnológicas. O que a tecnologia permite. Mas uma segunda coisa, pessoal, eu preciso conscientizar, né, de quais e discutir, fomentar, né, essas capacidades tecnológicas que permitem criar quais produtos, quais serviços para o meu negócio, para o nosso negócio como equipe, né? E aí o pessoal começa a desmistificar desde quebrar fronteiras. Ah, agora eu entendi a tecnologia, agora eu entendi a sua capacidade, né? Agora que eu entendi o que ele pode, a tecnologia pode fazer ou não fazer. E discutir do que pode fazer, entendeu? O seu tombamento de aplicação no termos de processos e negócios da sua indústria, da sua empresa,
E o não fazer exatamente para tirar o medo. O que que a IA, entendeu? Não faz para tirar o medo, né? É nos dois aspectos, de utilização e a compreensão do que, ah, não, isso daí você está viajando, não é, não é que a IA é mágica. Né? Muito bom, muito bom. E eu gostei dessa parte que você falou também de convidar os colaboradores também para participarem, né? Para ajudar a co-criar, colaborar e dar o passo rumo ao que se deseja, ao que se precisa, né? Agora vamos falar um pouco mais da parte até um pouco técnica, por assim dizer. Eu vi no seu LinkedIn que você tem um monte de certificado de IA e de dados, como Oracle Cloud, AWS, NVIDIA e por aí vai. Para quem está escutando a gente aqui, mas não é técnico, como que você poderia explicar o que que é a IA generativa e como ela está mudando a nossa forma de trabalhar e viver? Uhum. Inteligência artificial não é uma coisa nova, na verdade, né? No contexto Aham. computacional, isso daí já vem evoluindo há muito tempo, né? Mas daí houve uma grande virada de chave com que a gente está, com o que as pessoas, né, colocaram como IA generativa, que foi com o ChatGPT. Essa foi a verdade, né? Até então, né? A inteligência artificial clássica, tradicional, eu vou dividir em IA clássico e tradicional e a generativa. Aí a clássica e tradicional, né, foi feito assim para, por exemplo, né, eu vou te ajudar a criar um modelo de clusterização, né, de segmentação de cliente. Ah, eu vou falar aqui, eu tenho meu cliente Itaú. Itaú, sei lá, clientes private, ou personalité, né, de criar clusterizações. Ou aí a clássica tradicional é utilizada para criar modelos de forecast, né? Previsão de demanda. Opa, será que amanhã, entendeu? E no próximo mês eu vou vender mais ou menos, entender o comportamento, a sazonalidade de venda, né? Aí a generativa entra num contexto em que você tem a capacidade, é uma arquitetura de rede neural diferente, é uma arquitetura de rede neural mais avançada, né, que foi preparada para não somente compreender o contexto do dado, né, que está sendo utilizado, né, mas também para a capacidade de criar, entendeu? Criar textos, criar código, criar imagens, e a gente está começando a olhar vídeos, criação de vídeos, entendeu? Criação, inclusive, de moléculas, né? Então, desenhos de moléculas, né? Não a molécula sim, mas desenhos de moléculas, né? Tá? Então, a IA generativa entra neste contexto. E é por isso que você consegue, num chat GPT, fazer o processo conversacional com a IA. Né? A IA absorveu, ela é treinada. A IA generativa passou por um processo de treinamento. O processo de treinamento é como se a gente desse o conhecimento para a inteligência artificial. E esse processo de conhecimento, ele é feito pegando quais informações? Foram utilizadas informações da internet, entendeu? Ou seja, a informação de toda a raça humana, né? né? Foi capturado tudo que tem digitalizado, tudo que o ser humano digitalizou e colocou em algum momento na internet, entendeu? Foi capturado e foi dado para essa inteligência ela ser treinada no seu conhecimento. Então, ela foi treinada e ela tem este nível de conhecimento e aí, por isso que ele começa a responder as coisas, que o ser humano, entendeu? Fala, vou perguntar aí sobre quem descobriu o Brasil, ele consegue responder, porque essa informação tinha na internet. Né? E aí falou, eu vou fazer o desenho, me cria uma versão do desenho do Fukuda da versão daquele anime, né? É Ghibli, né? Por quê? Porque tinha muita imagem do desenho do Ghibli, né? É Ghibli? Né? Na internet. Então, é aí que entra o contexto de AI generativa, né? E o agente, que é a evolução, entra num contexto não somente de criar conteúdo, entendeu? Processar esses dados, mas também, né, de executar ações, né? Executar tarefas. Bacana, bacana. Muito bacana isso que você trouxe. Nas aulas que eu ministro lá na ESPM, eu costumo explicar a IA, que você chamou de clássica, por assim dizer, como preditiva ou descritiva.
né? Sim, mas tecnicamente, exatamente, exatamente. Uma descreve o que aconteceu no passado, resume, sumariza, cria cluster, classifica, né? E outra prediz o que virá a ser no futuro, né? E a generativa cria coisas com base. Eu faço uma metáfora, Fukuda, eu falo que o modelo ele é nada mais, nada menos do que um mapa, como se fosse um mapeamento de caminhos, né? Eu quero ir de um lugar para outro, eu falo assim, vou usar um modelo. Aí, às vezes, as pessoas até pensam que o modelo da generativa é igual ao modelo de uma IA preditiva. Não é. Uma IA preditiva, um É, modelo é uma fórmula matemática. sim, O exatamente. modelo da IA generativa é como se fossem dados que apontam qual é o próximo dado que ele tem correlação, né? Para onde eu posso seguir? Qual a próxima melhor palavra, por assim dizer? Exatamente, exatamente. Que internamente a gente chama de token, mas para a gente entender Exatamente, melhor, é melhor falar palavra, né? Do tipo, exatamente. sei lá, falo vermelho, qual a próxima melhor palavra? Ah, pode ser bombeiro, pode ser maçã, pode ser sangue, pode ser parede vermelha e por aí vai. Esse processo da IA generativa, o que que ele tenta, entendeu? É identificar qual que é a próxima palavra que é a mais adequada para aquele contexto do que está sendo discutido. Então, por exemplo, quando eu falo para a IA generativa, eu dou para a IA generativa, cachorro faz au au, gato faz, ele vai buscar a palavra, ele vai pensar, ele vai levantar na sua base, entendeu? E vai tentar a palavra. Putz, qual a probabilidade de eu colocar aqui a palavra gato faz croc, gato faz quack, como um pato, gato faz cocô, gato faz miau. Opa, gato faz cocô e miau, ok, certo, né? Gato não esse daí, a probabilidade das duas palavras são boas, mas a probabilidade, no contexto que eu coloquei, cachorro faz au au, gato faz cocô, não se encaixa. A probabilidade dela é menor. Posto isso, ele vai falar: ah, então eu preciso preencher esta frase, eu vou colocar a palavra gato faz miau. E aí, queria falar, ah, agora entendi. Por quê? Exatamente, que a gente fala de attention, self-attention, né? A inteligência artificial tem a sua compreensão do contexto, do que está sendo discutido, do que está sendo tratado, né? E você bem colocou, que é exatamente um processo de tokens, mais tecnicamente, né? Que a gente aqui, vamos falar, usar palavras que fica mais democrática. Eu adorei o exemplo que você trouxe, muito legal o exemplo que você trouxe, muito legal, muito legal. Agora vamos para um lado mais humano de novo. É, Tem os seus posts no LinkedIn que eu reparei que você menciona que a IA nos convida a um reencontro com a nossa humanidade. Você poderia explicar um pouquinho mais isso? Que aspecto da humanidade? O que que você acredita que vai se tornar mais valioso na era da IA? O que que você poderia falar para a gente disso aí? Então, a gente tem, ó, esse tema pode ser abordado em diversos aspectos, tá, Daniel? Um dos aspectos aí, quando a gente fala de inteligência artificial, é sobre responsible AI, responsabilidade sobre a inteligência artificial, né? Até que eu falei que a IA é treinada com dados da internet, né? Acontece que tem uma coisa chamada bias, tá? Bias, exatamente, é como se fosse Vieses. tem vieses no português, né? Vieses. Quando a gente faz um treinamento de uma inteligência artificial com dados da internet, né? O ser humano, eu estou falando que eu usei dados do ser humano. Acontece que, infelizmente, o ser humano tem vieses. Suponha que eu crie uma solução de IA generativa e eu utilize num processo de contratação de pessoas na minha empresa. E lembra, a IA que eu estou usando uma IA, um modelo fundacional que foi treinado com dados da internet. Acontece que, infelizmente, a sociedade, né, e eu acho que isso é de conhecimento, eu acho que eu acho que todos concordam, né, que, pô, para determinadas vagas, né, os dados da internet mostram que, ó, para vagas de tecnologia são contratados mais profissionais homens.
né? E se eu utilizei esse dado enviesado para treinar a IA vai estar enviesada. E qual que é o risco de eu utilizar esta IA num processo de contratação que ela vai julgar candidatos homens e mulheres? Quando eu tiver dois candidatos homens e mulheres com as mesmas bagagens, com as mesmas capacidades, né? Provavelmente a IA, entendeu? Vai tender a contratar o profissional homem. Aí que entra a questão de nós, entendeu? E empresas também utilizar a inteligência artificial de forma responsável, a não só fazer somente um plug and play das soluções de IA, mas sim testarem se elas não estão carregadas destes vieses. E se estiverem, criar mecanismos de controle, mecanismos de fine tuning, entendeu? De customizações dessas IAs, para que elas foram treinadas, mas eu vou usar um processo de fine tuning, né? Para tirar esses vieses, aí sim eu posso usar ela para um processo de contratação fair, justo, entre homens e mulheres, estou falando homens e mulheres, mas entre diversas características sociais, né? Muito boa essa perspectiva que você trouxe, porque aí a gente começa a entrar num âmbito ético e moral da sociedade, né? De, de, Sim, de alguma forma, não apenas deixar que o dado que prevalece segundo o que está lá em maioria enviesado, igual no exemplo que você trouxe, a maioria dos profissionais em TI hoje ainda são homens, né? Que isso faça-se ser uma prioridade maior de ela dar um peso de um score maior para a vaga para um homem do que para a mulher. Isso se tornaria injusto. Então, a intervenção do ser humano ali para fazer um ajuste fino no modelo é muito importante e isso é literalmente humanizar, né, a coisa. exatamente. Fantástico, fantástico. E você já palestrou em diversos eventos, inclusive internacionais, de Data Analytics, né? Que tendência que você observa hoje, Fukuda, nessa intersecção da IA com o lado humano? O que que a gente deveria colocar o olhar, o foco para os próximos anos na sua perspectiva? Pelo lado humano, Sim, sim, a gente sim tomar esse tipo de cuidado e criar esses mecanismos de responsible AI neste tema, né? Suponho que a gente entra em questões, esse exemplo que eu coloquei de contratação é um exemplo, mas a gente tem outras situações, por exemplo, suponha que eu crio um carro autônomo, criamos o carro autônomo, ele sabe dirigir sozinho, então eu vou lá só como lado do passageiro, né? E o carro está em alta velocidade. E chega no momento em que ele vai sofrer um impacto, e o impacto vai acontecer. Mas ele vai ter que virar para a direita, mas se ele virar para a direita, né, ele vai atropelar cinco velhinhos, ou virar para a esquerda e atropelar uma criança. Qual que vai ser a decisão da inteligência artificial? Ir para a direita, ir para a esquerda? Aí você roda e deixa isso acontecer, e você, sem nenhum tipo de responsabilidade sobre a inteligência artificial, deixa isso acontecer e bota isso comercialmente, né? O que será que vai acontecer? E vai lá e aí ela decide, nenhum nem outro, ela decide ir adiante, bater na parede e matar você mesmo. O que está certo? O que está errado? Entendeu? Na verdade, entra numa questão humana, entra numa questão social, entra em dilemas, entendeu? Sociais. E também o contrário. E também o contrário. Até que ponto existe uma resistência cultural em nós, seres humanos, todo mundo, inclusive eu tenho resistência cultural em relação a IA, e a gente precisa admitir isso. Por exemplo, adoção de IA, entendeu? Para casos como eu estou criando um carro autônomo, mas lá nos Estados Unidos, né? Pelo menos em São Francisco, que eu peguei muito Uber, tudo Uber lá, todo mundo tem Tesla, é incrível, né? Mas a gente sabe, o Tesla é um carro autônomo, mas o ser humano, pela lei, ele precisa colocar a mão no volante. De tempos em tempos, ele precisa colocar a mão no volante, sabe? Isso não é por uma questão tecnológica, é por uma questão de lei, uma questão de que o ser humano, a sociedade ainda não confia tanto no carro autônomo, né? Agora,
Eu imagino que vai chegar um momento em que a resistência cultural sobre a inteligência artificial vai cair a ponto que, em determinados trechos da estrada, por exemplo, do Brasil, a gente sabe que o índice de acidente de carro é tão alto que deveria ser, por lei, o contrário. O ser humano, neste trecho de estrada, não pode colocar a mão no volante. Compreende? A regra, Totalmente, a regra é totalmente. começar o pensamento, entendeu? Sobre cultural, sobre IA, mudar, em que eu começo a ter grande confiança em certos aspectos, e sim, em certos aspectos, então cada caso é um caso, mas de forma que existe ainda essa resistência, né? Sim, sim, muito bom, Fukuna. Quando a gente vai para o lado do ser humano, não existe uma verdade absoluta e única, né? Literalmente dizendo, é o que você comentou, essa questão contextual e que não necessariamente a IA consegue sobrepor os vieses, até porque ela funciona muito também em questão do peso da próxima melhor palavra, que normalmente vem enviesada e a gente precisa fazer um ajuste fino, né? É Sim. muito importante o ser humano cuidar disso. Agora vamos para algumas perguntinhas rápidas antes da gente encerrar. Que livro que você sugere para os nossos ouvintes aqui a uma leitura que mudou sua perspectiva de vida? Que livro que você sugeriria a pessoa ler? Na atualidade? Isso, Na atualidade, na verdade, eu não diria livros, porque o processo de criação de livro é, é a questão do timing. tá. Ele perde time. Primeira coisa, eu acho que sim, eu acho que grandes podcasts é um canal. Eu acho que a gente está evoluindo no método de comunicação, no método. A tecnologia já está evoluindo e que eu vou escrever sobre um tema, entendeu? Sobre agentes, porque agentes, entendeu? Que é o tema da agora. Mas se eu Sim, começar a redigir o livro agora, passar para o processo de uma editora, publicar. Isso vai demorar aí, entendeu? Sei lá, 6 meses, um ano, não sei quanto tempo. Eu nunca redigi um livro, mas sim, é tá. um ciclo. Sim, Agora, a gente precisa de canais de comunicação mais modernos, como o podcast, como é o que você está fazendo, Daniel, com muita maestria. A gente precisa de canais de gravação, canais de conhecimento. Conhecimento é muito mais rapidamente divulgado. E você, entendeu? Precisa sim atrás, buscar esse conhecimento, né? Então, utilizar, entendeu? A própria IA, entendeu? Generativa para fazer perguntas e saber fazer quais perguntas. Para perfeito. aprender sobre IA. Tá. Outra coisa, entrar em sites renomados, com conteúdo renomado. Aí sim, eu não recomendo um livro, mas recomendo, por exemplo, um site, DeepSeek Learning. DeepSeek Learning foi fundado por Andrew Ng. Andrew Ng é um dos profissionais mais famosos aí do mercado de fomento, né, ao conhecimento de inteligência artificial. Né? Tem muito conteúdo gratuito, vídeos gravados, mas são todos vídeos curtos, entendeu? Que o Uhum. pessoal tem um ciclo de edição de livro. Sim, O processo é muito dinâmico. É como você está fazendo. É no nível de podcast, no nível de gravação, é no nível de conhecimento fresco. sim, Então, perfeito. eu queria até quebrar esse. Não é que eu adoro livros, tá? Tá, Eu adoro livro. As editoras que não me matem, mas eu adoro ler livro também, mas num ritmo diferente, né? De conhecimento. perfeito. E a gente. Perfeito. Tá? É, eu fiquei curioso, como você comentou que adora livro, e algum livro atemporal que você leu? Atemporal. Ah, sim, The Data Warehouse Toolkit, Ralph Inman e Kimball, né? Os criadores do conteúdo de dados. Aí eu não estou falando nem de dados. Inteligência artificial existe por causa de dados, né? Mas para conhecer toda a fundação, entendeu? De Eu dados. li esse livro na década de 2000, você acredita? Exatamente. Então a gente está falando exatamente. A gente está falando de papas aí, né, dos dados, né, e Sim, que surgiu. Então, eu acho que conhecer sobre dados. Por quê? A gente está falando de vieses. Quando a gente fala de vieses, a gente está falando de dados. Quando a gente fala de dados, para treinar IA, tem qualidade de dados. sim, Putz, com qualidade de dados ruim, eu vou criar IAs, entendeu? Ruins. sim, Com qualidade de dados ruins, entendeu? Eu afeto todo o processo. Então. Fundação, entendeu? A fundação é uma boa perfeito. fundação, é um bom livro.
num né? processo de ETL, extração, carga e Extração, transformação, a gente transformação. precisa de um processo de Master Data Management também, né? Aí as Uma ideia. pessoas começam a entender toda a fundação, todo o Sim, beabá, né? De que, olha só, não é tudo mágica e não é somente o algoritmo, mas que o sim. dado, sem dado não existe IA. Perfeito, perfeito. E uma prática diária que te ajuda a manter o equilíbrio mental em meio a tanta tecnologia, meu querido. O que que você faz para você? Bom, eu tenho como hobby aí, eu tenho CrossFit, algo físico mesmo, né, que me mantém aí, né, balanceando o físico e o mental, e também eu gosto de jogos de tabuleiro, Carcassonne, eu sou bicampeão nacional de um jogo de tabuleiro chamado Carcassonne, entendeu? Que Então tá legal, aí num dos meus hobbies. que bacana, que bacana. E uma ferramenta de IA que você recomenda para melhorar tanto a produtividade das pessoas quanto o bem viver, por assim dizer? O que que você recomendaria? LangChain, conhecer essas bibliotecas, LangChain, LangGraph, CrewAI, e nós somos brasileiros, podemos nos orgulhar que os criadores do CrewAI, entendeu? É brasileiro, o criador do LangGraph também é brasileiro, né? E eu acho que, pô, a gente tem que usar. E nós temos, sim, IAs, entendeu? Brasileiros também, como o Amazon AI, né? Foi criada por brasileiros, por uma empresa brasileira. É, e no contexto, né, do linguajar brasileiro, na história brasileira, ele foi treinado com dados, né, e ricamente no contexto brasileiro. Então, Muito bacana, muito bacana. Eu fiquei curioso, eu não te fiz essa pergunta, ela me veio no meio do caminho, acabei não te fazendo, mas eu quero fazer. Na sua perspectiva, qual que é o próximo passo para além dos agentes? Porque a gente está falando muito de agente hoje, né? sim. Particularmente, eu ainda tenho um pouco de receio em relação a agente por causa da alucinação que a IA pode ter quando não Uhum, tem um fine-tuning aí bem feito, por assim dizer, uhum, né? E uhum. mesmo com fine-tuning, a gente sabe que ela pode alucinar, porque afinal de Sim, contas, sim, ela cria sim. e tem margem de erro, porque tudo é probabilidade da próxima melhor palavra, né? E por que não dizer da próxima melhor tarefa, quando se pensa Exatamente. num agente, né? Na sua visão, qual que é o próximo passo que vai acontecer aí, tecnologicamente dizendo? Próximo passo é Physical AI. Physical AI, o vulgo robótica. A grande verdade é que existem duas grandes indústrias, né? Robótica não é uma indústria que nasceu hoje, é uma indústria que já está evoluindo há muito tempo. Inteligência artificial também é uma indústria, só que a gente está falando de uma indústria totalmente digital e todos os casos de uso, né, que a gente discute e o mercado aplica, está no contexto digital. E a robótica também foi evoluindo, né? Os robôs, androides, tudo mais, né? Evoluindo fisicamente, mas eles começaram, né? Houve uma convergência dessas duas indústrias, né? De forma que os robôs, né? Começaram a usar os algoritmos que foram evoluindo no contexto digital. Então, se antigamente eu criava um robô e pré-determinava uma rota de caminho para ele fazer, né? Inclusive, se você pegar aqui alguns centros de distribuição, né, das empresas, né, logísticas, pallets, essas coisas, tinha até um sinalzinho no chão para o robô seguir, né? Então, o robô seguia um caminho que o caminho estava desenhado no chão. Ó, siga esta linha amarela. E o robô seguia a linha amarela, né? Então, o contexto de IA e as arquiteturas mais modernas, né? De IA generativa, arquiteturas mais complexas, permitiram você trazer esse algoritmo de rede neural mais complexo, de forma que o robô tenha lembra que eu falei compreensão de contexto? Não é somente compreensão de contexto de conversa, de fala. Compreensão de contexto do ambiente em que o robô está. É o Word Foundation Model. NVIDIA Cosmos é uma das bibliotecas que foi trazida pela NVIDIA, em que permite às empresas e as pessoas criarem Word, não é Word Language Model, Large Language Model, é Word Foundation Models, modelos do mundo, do ambiente, em que os robôs vão ter o contexto do ambiente para serem treinados e saberem navegar de forma que quando o robô está andando, mas se
uma pessoa passar ou alguma coisa passar pelo caminho ou cair, ele vai dar a volta, esta compreensão. E também aprendizando, né? Aprendendo, né? Neste processo, tá? Então é o termo aí mais elegante, Physical AI, que vai estar acelerando neste ano. Neste ano já foi anunciado no próprio NVIDIA GTC pelo Jensen, né? Aham. CEO da NVIDIA, né? E o mercado, obviamente, vai acelerar nisso. Muito legal, muito legal. E um conselho para quem está começando na área de dados e IA hoje? Qual conselho você daria? Para quem está começando em dados, é, eu acho que começar brincando com língua. Para o perfil técnico, né? Para um perfil mais técnico, seria começar a brincar com códigos no Python, essas bibliotecas, LangChain. LangGraph é bem interessante, é uma plataforma aí criada pelo Gabriel, o brasileiro que eu mencionei, é o seu criador, né? Em que você tem uma interface low code para criar os seus agentes. Então é drag and drop, é muito drag and drop, é muito fácil para as pessoas começarem a entender. Ah, agora entendi o que que é um agente, o que que é um tool, entendeu? Uma ferramenta de um agente que ele pode usar. Acaba sendo muito pragmático. O aprendizado hands-on, é é que eu sou técnico, né, Daniel? Eu tenho muita crença de que o aprendizado tem que ser hands-on. Eu também acredito nisso. O- o- Entendeu? Então, age neste sentido. Eu também acredito piamente que a gente tem que botar a mão na massa, né? Senão não vai, senão não aprende. Até por isso, eu busco colocar nas minhas aulas de IA muita prática em grupo, pensamento Sim. individual, depois pensamento em dupla, depois o grupo cria e ao criar compartilha com os demais, porque isso vai expandindo perspectivas, né? Sim. Bem legal, bem legal. Fukuda, meu querido, muito obrigado de verdade por sua disponibilidade, por sua generosidade, por compartilhar tanta experiência, conhecimento aqui. E, por gentileza, deixe uma mensagem final aqui para quem nos ouviu e também deixe como que as pessoas podem te encontrar, onde que as pessoas podem te achar. LinkedIn, Instagram, YouTube, qualquer rede social. Fique à vontade. Obrigado, Daniel. O convite final é para o pessoal aí conhecer Oracle Education, que é a nossa plataforma de educação, inclusive no que você perguntou aí no final, né? Então, a gente tem vários cursos totalmente gratuitos, inclusive certificação gratuita de dados e inteligência artificial, né? É uma informação hoje democratizada, né? Então, entrem lá, botem aí, busquem Oracle Education, certificação, IA, que vocês vão encontrar a página da Oracle sobre este conteúdo riquíssimo, né? E gratuito, inclusive com certificação, né? E o convite para o pessoal se conectar no meu LinkedIn, me procurem, eu sempre gosto de ter conexão aí, Humberto Fukuda pelo LinkedIn, para a gente aí ter um network. Perfeito. Novamente, Fukuda, grato demais. E a você, querida ouvinte, querido ouvinte, que nos escutou até aqui. Gostou? Manda para os amigos, compartilha, coloca no grupo da família, trocar ideia, expandir perspectiva, expandir visão de mundo, que a ideia desse podcast é trazer não só uma visão da tecnologia, como inteligência artificial, como o Fukuda nos trouxe aqui, mas também uma questão comportamental, uma questão do impacto humano que isso gera na sociedade para cada um de nós. Então, muito obrigado por nos escutar e até breve.